Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União divulgam acordos de leniência com empresas que chegam a 6 bilhões de reais. O dinheiro é referente a obras, contratos fraudados, multas e pagamento de propina. Na Bahia, o município fecha acordo para pagamento de dívidas trabalhistas de mais de R$1 milhão. Esses processos que formaram os precatórios decorrem do modelo de transmutação, ou seja, mudança do regime seletista para o regime estatutário, que, segundo decisões do STF, são inválidas. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usa direito de não se pronunciar hoje em depoimento à Polícia Federal. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é ouvido mais uma vez pela Justiça em processo sobre propinas em empresas de transporte do Estado. E fotógrafo Gervásio Batista, autor do registro mais famoso de Juscelino Kubitschek, morre em Brasília. Olá, boa noite. Boa noite. A Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União divulgam acordos de leniência com empresas investigadas na Lava Jato e em outras operações. Os documentos, antes sigilosos, apontam a recuperação de mais de 6 bilhões de reais. O anúncio foi feito hoje de manhã pelo advogado-geral da União, André Mendonça. Hoje, acordo de leniência é o instrumento mais importante de prevenção, combate à corrupção e recuperação de ativos procedentes da corrupção. Os pagamentos estão sendo feitos pelas empresas Andrade Gutierrez, SBM Offshore, Odebrecht, Manley Wolf, FCB Brasil Bilfinger e UTC Engenharia. Do total de mais de 6 bilhões de reais que devem ser devolvidos, 1 bilhão e 300 mil já foram pagos à União. A maioria das empresas é investigada na Operação Lava Jato. O dinheiro é referente a obras, contratos fraudados, multas e pagamento de propina. Além dos 6 acordos fechados, estão em andamento outros 20 acordos de leniência. Nos acordos firmados com base na lei anticorrupção, as empresas se comprometem a interromper os atos ilícitos e criar programas de integridade corporativa. Há resultados financeiros, há resultados de correção do passado e há resultados numa perspectiva de futuro, de que as empresas que fizeram um acordo não mais virão a praticar corrupção no curso da sua execução regular. Na Bahia, o município fecha acordo para pagamento de dívidas trabalhistas no TRT em mais de R$1 milhão. Uma audiência no Juízo de Conciliação de Segunda Instância do TRT da Bahia solucionou o pagamento de dívidas trabalhistas do município de Conceição do Coité, no Nordeste baiano. O acordo foi firmado no valor de R$1.208.000. Esses processos que formaram os precatórios decorrem do modelo de transmutação, ou seja, mudança do regime seletista para o regime estatutário, que, segundo decisões do STF, são inválidas. Foi deferido o FGTS, porque esses servidores não foram submetidos a concurso e, portanto, não podiam estar no regime novo, que é o regime que exige concurso público conforme a Constituição. O que se discutiu aqui foi como pagar, qual prazo, qual percentual mensal. E houve um acordo que eu acho que é bom para todas as partes. Da parte do município, o melhor de tudo é que a gente pode prever e já reservar no orçamento a quantia que vai ser desembolsada mês a mês. A gente evita surpresas de um eventual bloqueio, o que não é bom para ninguém. O acordo quitará 40 precatórios em até 3 anos. De maio de 2019 até dezembro de 2020, será pago mensalmente 1,5% do Fundo de Participação do município, em torno de R$25 mil. A partir de janeiro de 2021, até a quitação, o desconto será de 2%. Nós temos que levar em consideração a dificuldade dos municípios baianos que estão passando hoje, seja pelo momento da seca, seja pelo momento da chuva. Mas nós estamos muito satisfeitos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o direito de não se pronunciar hoje em depoimento marcado pela Polícia Federal. Lula foi convocado ao prestar depoimento ao delegado Felipe Passi. Ele é investigado em 2 inquéritos que apuram suspeitas de corrupção. Um deles investiga o pagamento de propinas pela Odebrecht em contratos ligados à construção de navios sonda pela Sete Brasil. O outro investiga suspeitas de formação de um cartel de construtoras para a obra da usina hidrelétrica de Belo Monte.
A defesa alega não ter tido acesso aos documentos relativos à investigação contra o ex-presidente, por isso ele foi orientado a ficar em silêncio. E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi ouvido hoje na Justiça Federal. Ele pediu para ser interrogado de novo depois que se tornou réu confesso. Ele disse que a propina de empresas de transportes no estado do Rio, via FETranspor, Federação das Empresas, começou no governo de Moreira Franco no fim dos anos 1980, passando ainda por outros governos. A audiência desta sexta foi sobre a Operação Ponto Final, que investiga irregularidades no setor de transportes. Além dos ex-governadores, Cabral também citou empresários, deputados e ex-prefeitos. A defesa de Moreira Franco ainda não se posicionou sobre as denúncias de Cabral. E no próximo bloco, o candidato diagnosticado com a síndrome do jaleco branco ganha na justiça direito de continuar em concurso. Ele foi reprovado porque durante o teste na fase psicofísica, a pressão subiu. A Justiça do Rio de Janeiro recebeu novas denúncias contra os acusados de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O sargento da Polícia Militar reformado, Rony Lessa, vai responder pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. O novo processo é resultado da apreensão de 117 componentes de fuzil, além de mais de 360 munições e uma arma calibre 22 na casa de Alexandre Mota de Souza, amigo do sargento. O próprio Rony, ao ser interrogado, admitiu que o material era dele. Alexandre, que cumpre prisão preventiva, passa a ser réu na mesma ação. Já o ex-policial militar Elcio Queiroz vai ser denunciado por posse ilegal de arma de uso restrito. A polícia encontrou dentro do armário do quarto da casa dele uma pistola Glock calibre 380 e uma Taurus calibre .40. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte suspendeu a cobrança da taxa de incêndio do Corpo de Bombeiros. Os proprietários de veículos no Rio Grande do Norte perceberam uma taxa a mais no talão de pagamento do IPVA 2019. Denominada Taxa de Bombeiros, o novo tributo está vinculado ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. A taxa visa cobrir custos de prevenção e combate a incêndios e busca e salvamento em imóveis localizados no Rio Grande do Norte. A cobrança foi alvo de questionamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O Ministério Público Estadual entrou na Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade. O MP argumenta que esse serviço já é garantido e custeado pelos impostos já existentes. Foi feita uma análise jurídica da questão. A instituição de taxa de bombeiros, no cenário jurídico atual, é inconstitucional. Há um reconhecimento já do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto, um tema 16 de repercussão geral. Esse serviço de prevenção de incêndio, de salvamento, etc., é um serviço que se insere na defesa civil e, portanto, já reconhecido também pelo Supremo como natureza de segurança pública e não se pode, através de taxas, remunerar serviço relacionado com segurança pública, tem que ser através de impostos. O relator da ação no TJRN foi o desembargador Vivaldo Pinheiro. O magistrado votou pela manutenção da taxa e defendeu que já existe outras decisões em tribunais superiores autorizando esse tipo de tributo. Já o desembargador Cláudio Santos divergiu do voto por acreditar no argumento do Ministério Público. Essa atuação do Corpo de Bombeiros, ela se insere dentro do princípio da segurança pública, que todos têm direito, gratuitamente, independentemente de sua situação, de ser proprietário de carro, de ser proprietário de telefone, de qualquer coisa. Esse trabalho do Corpo de Bombeiro tem que ser pago pelos impostos, não pode ser instituída taxa, porque essa instituição ela é plenamente inconstitucional, como entende o próprio Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral. Por maioria de votos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decidiu acatar o pedido de liminar e suspender a cobrança da taxa de incêndio. Com isso, até o julgamento do mérito da ação, que ainda não tem data marcada, ficam suspensos os efeitos da lei que institui a taxa dos bombeiros.
Quando houver o julgamento do mérito, caso a cobrança do tributo seja declarada inconstitucional, o proprietário de veículo que já tiver efetuado o pagamento poderá solicitar o reembolso diretamente ao Detran. Justiça Federal garante a candidato diagnosticado com a síndrome do jaleco branco o direito de continuar no concurso da Marinha. Pode ser só uma consulta de rotina ou mesmo apenas para medir a pressão. Quando o Gilson vê o jaleco branco... É apavorante. Falou que é para médico, é jaleco branco, eu já fico apavorado. É um medo, assim, não sei explicar como é que é. Mas mesmo aferindo, se for só para aferir pressão, eu já chego lá com palpitações e aí já vai estar alterado. E deu mesmo. A pressão dele, que costuma ser 12/8, o considerado normal, foi a 14 só de chegar no consultório. Ele já fez todos os exames necessários e constatou que não é hipertenso. O quadro é conhecido como síndrome do jaleco branco. Como explica esta cardiologista? Ela é caracterizada por valores anormais da pressão durante a consulta médica. Então, no consultório, o paciente, você mede a pressão, ele está com valor muito alto. E quando você faz o exame para comprovar, ele fica com valores normais. O diagnóstico diferencial vai ser feito através de um exame que chama MAPA, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial, ou MRPA, que é Monitorização Residencial da Pressão Arterial. Nesses exames, o paciente leva um aparelhinho que vai para casa e ele fica medindo a pressão para avaliar como que vai estar a pressão no seu dia a dia. E foi por causa deste problema, ou melhor, pela confusão entre a hipertensão e a síndrome do jaleco branco, que um candidato em Minas Gerais foi excluído do concurso da Marinha. Ele foi reprovado porque durante o teste na fase psicofísica, a pressão subiu. Inconformado, ele entrou com uma ação na justiça. Já em primeira instância, ele conseguiu comprovar com exames médicos que a elevação aconteceu apenas durante a medição porque sofre da síndrome do jaleco branco. A União sustentou que o Poder Judiciário não pode alterar as normas estabelecidas no edital e o caso foi parar no TRF da Primeira Região. A 5ª turma do tribunal destacou que a legislação de fato prevê a realização de inspeção médica para ingresso no cargo. Mas, ao não oferecer uma fase de recursos administrativos, a banca ofendeu princípios importantes do Estado Democrático de Direito e, por isso, pode haver a interferência do Judiciário. Este advogado esclarece alguns pontos legais. Os editais têm, sim, amparo para exigir requisitos mínimos, condições mínimas de saúde, mas, ao mesmo tempo, também não podem estabelecer parâmetros fora da razoabilidade. A Constituição Federal estabelece no artigo 37, ali nos princípios fundamentais da administração pública, o princípio da legalidade, além da impessoalidade. Para o colegiado, ficou claro que o quadro do autor não é de hipertensão arterial, ou seja, não há limitações para a atividade profissional de marinheiro. A turma, então, manteve a sentença da Seção Judiciária de Minas e declarou nulo o ato que reprovou o candidato, reconhecendo o direito dele de seguir no certame. O que diz a lei em casos de ameaça pelo WhatsApp? O Tribunal de Justiça da Paraíba condenou um homem a 1 mês de detenção por ameaçar a ex-mulher com mensagens no aplicativo. Imagina abrir o WhatsApp e encontrar uma mensagem do ex-marido com ameaças. Foi isso que aconteceu com uma mulher da cidade de Guarabira, na Paraíba. Recebeu um recado do ex-marido. Era para ela e para o novo companheiro. O homem ameaçou entrar na casa da mãe da ex-mulher e atirar contra eles. Tu só vai botar fé em mim quando eu chegar lá na casa da sua mãe e dar uns tiros em gente lá. Eu tô perdendo a paciência com ele. Já nesses dias, eu boto ele para correr. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a decisão de primeira instância de 1 mês de detenção. O desembargador João Benedito da Silva entendeu que o teor da mensagem não deixou dúvidas quanto à intenção de efetuar os disparos. E, além disso, houve a confirmação do homem de ter enviado o texto no momento de raiva. Ela se sentiu intimidada. E por que se sentiu intimidada? Porque existia um histórico de agressões por parte do ex-companheiro ofensor na hipótese. Ameaçar alguém de algum mal grave e injusto é crime. A pena varia de 1 a 6 meses de detenção. Não importa a maneira, por carta, e-mail, WhatsApp, seja por palavras ou figuras que representem um aviso de que algo vai acontecer. O uso da tecnologia não ameniza, nem agrava a prática,
mas facilita provar. Foi o que aconteceu também com esta professora. A melhor amiga se transformou do nada num pesadelo. Ela começou a ameaçar no meu trabalho, a prejudicar a minha vida profissional. Ela disse que se ela ficasse desempregada, eu também ia ficar, porque as pessoas precisavam conhecer quem eu era de verdade. Fiz um boletim de ocorrência, levei uma cópia do boletim de ocorrência no meu trabalho e deixei tudo, né? Fiquei legalmente amparada. Em ambientes virtuais, todo cuidado é pouco, alerta o advogado, especialista em direito digital. Isso vale inclusive nas conversas em grupos do WhatsApp. A regra seria, o que se fala no grupo, fica no grupo. Não é porque tem o recurso de encaminhar mensagem que está autorizado o encaminhamento. Isso tem que ser muito bem dimensionado. Claro que há regras sociais que repercutem ali. Mas, de um modo geral, o que é compartilhado no ambiente privado deve permanecer no ambiente privado. E a seguir, fotógrafo Gervásio Batista, autor do registro mais famoso de Juscelino Kubitschek, morre em Brasília. Pela cobertura política, Gervásio ficou conhecido como o fotógrafo dos presidentes. No Distrito Federal, uma mulher fez um teste para uma vaga de emprego, mas se sentiu enganada. O caso foi parar na Justiça. A seleção era para uma vaga de serviços gerais em uma escola do DF. A oportunidade de emprego que essa mulher estava precisando. Ela conta que outras 3 pessoas participaram da suposta entrevista. Mas o teste foi bem além do que as candidatas imaginavam. Teve uma parte que a gente teve que pegar pesado, teve que fazer limpeza, tivemos que descarregar alimentos. Mas depois dessas 3 horas de serviço, eu imaginava que a gente ia poder passar pelo processo realmente de um seletivo, igual todas as empresas passam, né? Pelo RH e tudo mais. Só que não houve isso. A candidata à vaga entrou com uma ação na Justiça contra a empresa. O caso ainda não foi julgado. Dependendo do cargo, é comum a realização de testes práticos para ter uma noção de como será o desempenho durante o trabalho. Mas até onde a empresa pode exigir de um candidato num processo seletivo? Das experiências que eu já tive profissionais, que a gente já trabalhou com isso, a gente pagava o vale transporte e o vale alimentação, que eu acho que é o mínimo que a empresa precisa fazer para garantir, né? Porque a pessoa vai sair da casa dela para fazer um teste. Para essa advogada, a pessoa que se sentir enganada durante uma seleção deve acionar a justiça. O que cabe é uma ação na Justiça do Trabalho de indenização por danos morais e materiais. E também cabe também um item de trabalho análogo à escravidão, porque usou a força de trabalho humana, né, e infringiu a dignidade da pessoa humana que está na Constituição Federal. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com o repórter Diego Sombra, que tem as novidades para a gente. Oi, Diego, boa noite. Olá, William, Érica, boa noite para vocês e para todos que acompanham a TV Justiça. Bem, a gente começa o giro com a notícia de que o Corinthians vai ter de pagar 28 anos de aluguel à Prefeitura de São Paulo. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado, que obriga o clube a fazer o pagamento referente ao uso do terreno do Parque São Jorge. O juiz Josué Vilela Pimentel cancelou um decreto de 1991 e decidiu que o clube deve sim pagar o aluguel para usar as áreas públicas que fazem parte da sua sede. O documento permitia que o Corinthians usasse a área de forma gratuita. Os valores devidos ainda não foram calculados. Bem, mas o Alvinegro disse que já vai recorrer da decisão. E agora, mudando de assunto, a Justiça Federal em Florianópolis decidiu extinguir uma ação de reintegração de posse contra a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Na ação, uma mulher alegava ser a proprietária das terras. Ela disse que supostos indígenas haviam ocupado uma área da propriedade dela e devastado parte da mata nativa. Isso, porém, nunca foi confirmado. Já a FUNAI apresentou provas de que a área em questão está situada em terras indígenas, demarcadas inclusive pela União.
Outra notícia do nosso giro é que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu provisoriamente a decisão que elevou o percentual de receita do Amapá para o pagamento de precatórios. A partir da decisão do STF, o Estado deve recolher o percentual de 0,7% da sua receita líquida corrente para o pagamento de precatórios. Antes, o Tribunal de Justiça do Amapá havia decidido que o percentual seria de 0,9%. Na ação, o governo do Amapá alega que, ao elevar o percentual da receita, violou uma decisão do Supremo com relação ao regime especial dos precatórios. E a gente termina o nosso giro com a notícia de que morreu hoje em Brasília o fotógrafo Gervásio Batista. Conhecido como o fotógrafo dos presidentes, Gervásio tinha 96 anos. Por mais de meio século, ele registrou os principais momentos da história brasileira e estrangeira. É dele, inclusive, a foto do ex-presidente Juscelino Kubitschek na inauguração de Brasília, em abril de 1960. Gervásio também foi um dos fotógrafos do Supremo Tribunal Federal, onde trabalhou de 2001 a 2015. Em 2008, ganhou inclusive uma exposição no STF com a apresentação de 45 fotos dele. Nós preparamos uma reportagem em homenagem ao Gervásio. Vamos conferir. Gervásio Batista passou boa parte da vida assim, com uma câmera na mão. A paixão pela fotografia surgiu bem cedo, ainda na infância. Foi em Salvador, cidade onde nasceu, que o fotógrafo deu os primeiros cliques. Tudo de brincadeira. Eu brincava com uma caixa de fósforo. Fazia assim, eu tirei seu retrato. Tirei seu retrato, tirei seu retrato. Cedo isso. Até que um dia meu pai disse, eu vou precisar de botar você para aprender um ofício. O que é que você quer ser? Eu disse, ainda não sei, pai. Tem que estudar para... Ele disse, não, vou arranjar um lugar para você aprender um ofício. Aí me levou para um ateliê fotográfico e aprendi rápido. O menino fotógrafo virou profissional aos 12 anos. Da Bahia se mudou para o Rio de Janeiro. Foi o começo de uma trajetória profissional brilhante. Em mais de meio século de vida dedicado à fotografia, Gervásio lançou seu olhar atento sobre os mais diversos acontecimentos. Cobriu concursos de beleza, 7 Copas do Mundo, guerras e movimentos históricos como a Revolução Cubana e a dos Cravos. Na década de 1950, Gervásio acompanhou a construção da capital do país. Anos mais tarde, na inauguração de Brasília, fotografou Juscelino Kubitschek, um dos muitos presidentes que tiveram imagens eternizadas pelas lentes de Gervásio. Pela cobertura política, Gervásio ficou conhecido como o fotógrafo dos presidentes. Um em especial foi o responsável pela vinda dele a Brasília no ano de 1985. Sem pensar duas vezes, aceitou o convite para trabalhar com Tancredo Neves e se encantou pela nova cidade. É de Gervásio, inclusive, a última foto de Tancredo em vida. Aí ele disse, ele vai viajar comigo. É o meu fotógrafo. Vai ser ele. No Supremo Tribunal Federal, Gervásio trabalhou por 14 anos. Ícone do fotojornalismo brasileiro, Gervásio coleciona imagens históricas e muitos admiradores. Além da câmera, a humildade também foi uma companheira inseparável de trabalho. Honestidade, humildade e respeito, o cara chega onde quer. E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, divulgou em nota oficial manifestando profundo pesar pelo falecimento de Gervásio Batista. Na nota, ele diz que o trabalho de Gervásio representa uma grande contribuição para o fotojornalismo brasileiro ao registrar momentos históricos do país e que ele deixa um legado que vai inspirar as futuras gerações de fotógrafos. O ministro diz ainda que o profissionalismo dele o levou à redação de diversos veículos de comunicação e de órgãos públicos. No Supremo, muitos ministros tiveram oportunidade de conviver diariamente com Gervásio e encerra manifestando solidariedade aos familiares. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê na segunda-feira. Até lá.